E nesta quinta-feira, representantes do Legislativo e do Judiciário participaram de uma sessão solene para celebrar os 35 anos da Constituição Federal. Apesar do momento de tensão entre o Congresso e o STF, nos discursos no plenário do Supremo Tribunal Federal e em declarações à imprensa, os presidentes da Câmara e do Senado negaram haver crise entre os poderes. No entanto, reforçaram as cobranças sobre a importância da independência de cada casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou pela segunda vez em menos de 24 horas que todos os poderes respeitem os limites estabelecidos pela Constituição. Reafirmo minha plena convicção de que o diálogo é o único caminho para encontrarmos as necessárias superações de eventuais problemas. Neste momento histórico, em que celebramos a democracia e os 35 anos da nossa Constituição Cidadã, destaco a centralidade do sistema de freios e contrapesos. Trata-se de verdadeira pedra de toque da nossa democracia. Todos os poderes são independentes, harmônicos entre si e juntos, de forma respeitosa, devem assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser legítimo o Legislativo discutir temas como a limitação de decisões monocráticas e a fixação de mandato de ministros da Corte. Não vejo nenhuma crise. Na verdade, quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Começamos a nossa rodada de comentários com você. Hoje a nossa Constituição Federal, então, completa 35 anos. E meio esse embate, entre o STF e o Congresso Nacional, embora aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado neguem qualquer tipo de crise, a gente tem acompanhado uma reação do Congresso Nacional contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. E hoje, então, dia de aniversário da Constituição, dia de reflexão sobre os rumos da nossa Carta Magna, Constantino? Boa noite. Boa noite, Paula. Pouco a comemorar, Prefiro dar os parabéns à nossa aniversariante do dia, que não é a Constituição, mas é você mesmo. Então, fica meus parabéns. Veja, eu não sou fã da Constituição que temos, É chamada de Constituição Cidadã por quase todos e uma mente lúcida pregando no Exército à época, pregando no deserto, Roberto Campos chamou de Constituição Besterol. Uma Constituição promulgada um ano antes da queda do Muro de Berlim, eivada da mentalidade de justiça social, muitos direitos e poucos deveres, muita distribuição e muitas coisas, A Constituição devia ser muito menor. Nós temos nos Estados Unidos uma Constituição há quase 2 séculos e meio, aí, com poucas emendas, Imagina comparar isso com o Brasil. Mas, dito isso, feita essa introdução, é a que temos. É a Constituição que temos. E um país precisa dessa Carta Magna, desse norte, dessa régua, para poder ter alguma coisa parecida com igualdade perante as leis. Todo mundo deve obedecer às leis e não os homens, porque a alternativa ao governo de leis é um governo de arbítrio, de pessoas que vão aplicar ao seu bel prazer aquilo que quiserem. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei inventada ou mal interpretada na nossa hermenêutica infinitamente elástica que temos. Então, pouco a comemorar. Agora, mesmo assim, não estão cumprindo esta Constituição. Ela tem sido rasgada por quem deveria ser o guardião da Constituição. Então, eu vejo com alguma preocupação a postagem, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Parabéns a todos os brasileiros e brasileiras pelo maior período republicano de estabilidade democrática e de respeito ao Estado de Direito. Bom, não sei se ele sabe, acho até que deveria, porque ele é o responsável, mas nós temos jornal de censura,
Nós temos presos políticos no país, nós temos todo tipo de censura prévia, de perseguição a adversários, nós temos patriotas condenadas a 17 anos de prisão por arruaça. Sequer sabemos se há uma responsabilidade individual, porque criaram ali a culpa coletiva, criaram um crime de opinião. Então, como é que fica, né? O próprio STF publicou: hoje é o aniversário de 35 anos da Constituição, é comemorado o Dia Nacional da Cidadania, o STF tem muito orgulho de garantir a Constituição. Não estamos vivendo no mesmo país. Bom, eu não estou mesmo, mas não estamos falando do mesmo país. Porque o que eu observo daqui, felizmente, com alguma distância, dado o risco hoje de questionar algumas coisas, é justamente um Supremo Tribunal que avança sobre os demais poderes, usurpa prerrogativas que cabem ao Poder Legislativo, por exemplo. Então, há muito pouco a comemorar em todos os aspectos. Temos uma Constituição frágil, ruim, mas que é a que temos. E que nem assim vem sendo seguida por aquele que deveria ser o guardião da Constituição e é, muitas vezes, o primeiro a rasgá-la. Boa noite, meus ilustres colegas Silvio, Ana Paula Henkel e mestre Augusto, além de toda a audiência. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Aí nos Estados Unidos, então, tem uma Constituição muito enxuta, com poucas emendas, né, Ana? Já aqui no Brasil, nossa Constituição de 1988 segue com 250 artigos, 128 emendas à Constituição. E o que nós temos observado, como bem disse o Consta, é uma sucessão de abusos e de ilegalidades e inconstitucionalidades, principalmente por quem deveria ser o guardião da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Ana. Exatamente, Paula. Boa noite, Consta, Silvio, mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Paula, pegando então por essa parte da Constituição americana, como você e o Consta disseram, numa Constituição muito enxuta, que se você sentar em uma hora, você lê a Constituição toda. São apenas 27 emendas. E o que vale também para a Suprema Corte americana, é uma boa dica até de leitura para as pessoas no Brasil, são os chamados Federalist Papers, né? Ou os papéis federalistas, ou seja, todos os documentos sobre as discussões acerca da Constituição, de cada pedacinho da Constituição. E o site da Câmara dos Deputados aí no Brasil tem de graça, você pode baixar de maneira gratuita os Federalist Papers, os papéis federalistas em português traduzidos. E aí você vê ali exatamente o debate, né? Principalmente Alexander Hamilton, que escreveu 51 das redações, das discussões dos Federalist Papers. Então, a Suprema Corte Americana, às vezes, o que não está muito claro na Constituição, uma corte que só trata da Constituição, como deveria ser o Supremo Tribunal Federal, o que não está muito claro, os juízes, os justices, eles vão exatamente nos papéis federalistas e tentam entender qual era a discussão acerca daquele pedacinho que pode estar com uma certa confusão na Constituição americana. Então, tá aí uma boa dica. O site da Câmara dos Deputados no Brasil você pode baixar de graça esse PDF. Agora, o Lira toca numa expressão que é fundamental, a centralidade de freios e contrapesos, o que os americanos chamam de checks and balances, né? O próprio Alexandre de Moraes vive falando essa expressão, checks and balances, para cá e para lá. Só que o nosso sistema de freios e contrapesos, como o presidente Lira muito bem colocou, é a centralidade da nossa Constituição, da nossa democracia. E a crise que o Pacheco menciona sobre as instituições, o problema é que quando esse sistema de freios e contrapesos é acionado, como nós temos visto essa semana o Congresso reagindo às inconstitucionalidades do Supremo, o Supremo Tribunal Federal é a única instituição que fala em crise, né? Só o STF vê crise, mas nós não falamos, né, em crise quando há a interferência do Supremo Tribunal Federal no Legislativo, no Executivo,
Nós falamos de interferência, então, mas quando há uma crítica justa à interferência do Supremo, o Supremo é o único que vê como crise. Então, discursos muito bem ponderados e especialmente necessários para o atual momento que nós estamos vivendo de absoluta interferência do STF nos outros dois poderes. E a gente segue nesse assunto porque as reações do Congresso às decisões do Supremo foram pauta da reunião entre líderes partidários e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o líder do Novo, o senador Eduardo Girão, a proposta de emenda à Constituição para limitar as decisões monocráticas de ministros do STF deve avançar nos próximos dias no Senado. Nós votamos essa semana aqui no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC que disciplina a questão de decisões monocráticas e pedido de vista. Então isso é fundamental, porque estabelece um limite de atuação de um Supremo que virou um tribunal político. Então, mais do que nunca, essa casa precisa se levantar e o presidente Rodrigo Pacheco tem dado sinais consistentes de que vai resguardar as prerrogativas do Congresso Nacional, em matérias que estão sendo decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero só lembrar quem nos acompanha, está aqui acompanhando o Oeste Sem Filtro, que logo mais nós vamos receber aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o ex-deputado Deltan Dallagnol para uma entrevista aqui no programa. Então não perca, fique conosco logo mais aqui no estúdio de Oeste. Silvio Navarro, acabamos de acompanhar então a declaração do senador Eduardo Girão. A gente tem acompanhado essa reação do Congresso diante dos abusos aí do STF. Já inclusive noticiamos e comentamos aqui que 22 frentes parlamentares aderiram à obstrução das pautas no Congresso. A questão é saber até quando vai esse cabo de guerra, né, Silvio? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, querida. Meu amigo Rodrigo Constantino, mestre Augusto Nunes aqui no estúdio. Boa noite para quem nos acompanha. Olha só, a Constituição faz aniversário, num momento em que é tão pisoteada e maltratada pelas cortes superiores, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. É neste momento, esse é o clima que cerca a data de aniversário, vamos chamar assim, da nossa Constituição da República, a Constituição de 1988, batizada de Constituição Cidadã. Assim como disse o Rodrigo, eu também não sou fã dessa Constituição, acho que tem uma série de concessões, ela foi redigida num momento diferente do mundo, num contexto muito diferente do atual, cheia de direitos e com poucos deveres, está muito longe da Constituição americana, como bem lembrou a Ana, e se a gente for recuar um pouco mais no tempo, para 1215, muito longe da Magna Carta Libertatum, João Sem Terra. Mas eu, no final das contas, olhando para alguns integrantes do nosso parlamento, olhando para o poder executivo e, sobretudo, para aquele poder que se julga moderador hoje no Brasil, que é o Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, eu acho melhor deixar do jeito que está. Eu prefiro um diabo que eu conheço do que um diabo que eu não conheço. Tenho até receio de imaginar qualquer Assembleia Constituinte neste momento, ou mesmo até que o Supremo Tribunal Federal não passe por algum tipo de freio, não seja imposta alguma regulação de tempo de mandato, de canetadas individuais, tudo que já está em curso no Congresso Nacional neste momento. Por que eu digo isso? Porque essa rajada de vento que passa por Brasília nas últimas 2 semanas, ela deve sim ser celebrada. Nós somos muito duros e devemos ser com os nossos congressistas, deputados e senadores, porque fomos nós que colocamos eles lá, pelo voto popular. Nós fomos às urnas, nós escolhemos quem são os nossos representantes. E este Congresso Nacional, nesse sopro vital dos últimos tempos, tem uma chance talvez... Olha, eu não tenho memória desde a redemocratização, talvez uma chance inédita nesse período de fazer as pazes com a sociedade, de responder ao seu eleitor e sim, dizer nós estamos vivos, nós somos o poder legislativo, que no final das contas é o mais importante de todos, porque é o poder do povo. Quando você chega a Brasília, qualquer cidadão pode ir a Brasília e pedir uma visita guiada ao Congresso Nacional. Eles começam pela Câmara. E está lá, bem-vindo à casa do povo.
Não adianta o Lula dizer que o Congresso não representa o povo, representa sim. Por isso o Congresso tem maioria conservadora. Por isso as bancadas cristãs, bancada evangélica, por isso a bancada da agropecuária, por isso a bancada da segurança pública, por isso são tão fortes. Por isso a maioria dos senadores eleitos, ainda que a renovação nessa esse último escrutínio, no ano passado, tenha sido só de 1/3 da casa, essa renovação foi de maioria conservadora de direita, como se diz por aí. Esse é o espectro vencedor das urnas, porque é um reflexo do povo. Não adianta o Supremo Tribunal Federal achar que aquela ilha com 11 cadeiras tem mais poder do que o povo. Não tem. Então, é de se celebrar sim e de se continuar cobrando, porque talvez o senhor Rodrigo Pacheco tenha acordado desse sono profundo que vive nos últimos anos, já foi reeleito, está no segundo mandato à frente do Congresso, porque sentiu o peso da opinião pública. E é só assim que nós vamos mudar o Brasil. É só assim que esse vento que sopra ao contrário da vontade popular, vai mudar. É pressionando os parlamentares. Ninguém precisa jogar nenhuma pedra, não. Pelo contrário, a gente tem que repudiar qualquer tipo de ato antidemocrático, para usar o termo da moda. Nós temos que pressionar os nossos parlamentares para que eles exerçam as suas funções. E é nesse clima que a Constituição faz aniversário.